A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. 'Virá
Yeshua, glória seja ao Rei. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio da nossa série Os 10 Mandamentos. Nós ainda estamos na primeira tábua, estamos ainda olhando os primeiros atos ali, sendo o mandamento 1 ao 4. A primeira tábua dos 10 mandamentos tratam dos relacionamentos morais, ou seja, o relacionamento do homem para com Deus, os seus valores morais. E a segunda tábua dos mandamentos 6 até mandamento 5 até o mandamento 10 são os valores éticos que trazem aí a sua existência da primeira tábua dos valores morais. Nós, hoje no episódio 7, nós vamos olhar como o terceiro mandamento, que diz não tomar o nome de Deus em vão, como ele reflete o nosso dia a dia, como nós quebramos esse mandamento no nosso dia a dia hoje, né? Vivemos debaixo do Novo Testamento, da Nova Aliança, como é feita a quebra desse terceiro mandamento hoje na Terceira Aliança. E como a quebra desse terceiro mandamento, ela reflete em uma sociedade destruída, desorientada, desorganizada que nós vivemos. Nós vimos, né, nos primeiros mandamentos, mandamento 1 da exclusividade de Deus, Deus é único. Mandamento 2, a incomparabilidade de Deus, não podemos compará-lo a imagens e servi-lo conforme achamos. Do contrário, o serviço de Deus é conforme ele ordena. O terceiro mandamento, ele diz, não tome o meu nome em vão. E vimos no episódio 6 que o nome de Deus, ele foi dado por Deus. E Deus patenteou o seu nome. O seu nome está ligado à sua pessoa. Então devemos nos referir a Deus e falar de Deus e sobre Deus da forma que Ele ordena, da forma que Ele permite. Para quê? Para que não usemos o nome de Deus em vão, em locais errados, formas que desonram a Deus, formas vis e para os nossos prazeres. Ao contrário, devemos santificar o nome de Deus, não é? Na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Então vamos ver hoje quais são algumas das formas que nós usamos o nome de Deus em vão. Vamos primeiro para o nosso texto base. Vamos para Êxodo 20. Êxodo 20, versículo de número 7. Diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão, porque essa pessoa não ficará impune. Agora, esse nome de Deus, como tomamos o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão é profanar o nome de Deus. Agora, como fazemos isso? 3 formas, né? Eu vou usar aqui 3 formas que nós usamos para tomar o nome de Deus em vão. Primeiro, é uma falsa promessa. Quando fazemos uma falsa promessa usando o nome de Deus. Segundo, quando usamos uma falsa profecia utilizando o nome de Deus. E terceiro, é quando usamos uma falsa pretensão usando o nome de Deus. 3 formas, então, que nós utilizamos o nome de Deus, quebramos o terceiro mandamento e destruímos os nossos relacionamentos na nossa sociedade. Então, vamos ver o primeiro. O primeiro é uma falsa promessa. Quando fazemos uma falsa promessa em nome de Deus, nós quebramos o terceiro mandamento e destruímos os nossos relacionamentos. Vamos ver essa falsa promessa em Mateus, capítulo 5, versículo número 33. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só, na época, né, que Jesus traz essas palavras, o contexto era de um povo muito religioso. Os fariseus, os mestres da lei, eram homens religiosos e eles nem falavam o nome de Deus, né? Nem pronunciavam o nome de Deus por medo de serem condenados ou serem julgados. Mas eles faziam juramentos, eles faziam promessas. Então, eles iam fazer, vamos dizer assim, uma negociação. Notem que as negociações, os contratos, eles estão dentro do relacionamento de uma sociedade. Todo lugar que você vai, há contratos, há assinatura de um se comprometendo com o outro. E os judeus, né, eles faziam os contratos deles e eles tinham a palavra deles. Alguns dos nossos dias falam, né, o termo, olha, é feito no fio do bigode. Era feito só na palavra. Então, olha, creia na minha palavra, acredite na minha palavra. E eles diziam, tá, mas o que me leva a acreditar na tua palavra? Como eles não podiam, né, prometer em nome de Yahweh, que eles não professavam o nome de Deus, então eles prometiam em nome do templo de Deus, do trono de Deus, da terra que Deus criou. Né? E eles usavam, né, o trono de Deus, a terra que Deus criou, essas coisas para fazer promessa. Né? A gente hoje, eu não ouço muito, mas já ouvi, quando fala assim, olha, por Deus que está nos céus, acredita em mim, por Deus que está, faça isso. Então, as pessoas, eles usavam o nome de Deus para prometer. Ou quando nós vemos, né, as autoridades, principalmente lá nos Estados Unidos, quando elas vão assumir, elas fazem um juramento e elas colocam a mão onde? Em cima da Bíblia, em cima da palavra. E fazem um juramento com a mão em cima da palavra. Eles estão fazendo uma promessa e jurando pela palavra de Deus, jurando por Deus, prometendo que elas irão cumprir. Na verdade, é como que, olha, se você não acredita em mim, por Deus acredite. As pessoas hoje tendem, né, a pensar que só as promessas são valiosas. E está dizendo aqui, olha, não use o nome de Deus em vão. Quando você promete usando o nome de Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Não prometa nada em nome de Deus. Não prometa nada baseado na sua espiritualidade. Não, porque eu sou um crente, confia em mim. Porque eu sou ali da igreja do pastor Joel, acredita em mim. Não. As pessoas acreditam que irmãos, crentes, não têm que fazer contrato um com o outro. Que é só na boca a boca, não. Nós éramos irmãos, eu confiei nele, ele confia em mim. Não é bem assim. Por quê? Porque o que dá sustentação, o que dá base para nós cumprirmos a promessa não deve ser o nome de Deus. É como que está dizendo o seguinte, olha, confia em mim, por quê? Porque eu conheço a Deus. É como se está dizendo, olha, pelo fato dessa pessoa conhecer a Deus, então presume-se que ela é uma pessoa justa, que ela é uma pessoa correta, que ela é uma pessoa boa. E na verdade, Deus diz, eu não conheço. Porque eu olho o coração e não é nada disso. Então essa pessoa não me conhece, está tomando o meu nome dizendo que me conhece para fazer essa promessa. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É dizer que tem um relacionamento com alguém que não tem um relacionamento e usufruir dos benefícios de alguém que tem esse relacionamento. E esse é o cuidado, então, que devemos ter em tomar o nome de Deus em vão, quando fazemos promessa. Então, o cristão, aquele que observa o terceiro mandamento, aquele que vive isso, que traz um bem para a sociedade, é alguém que não sai prometendo as coisas porque é cristão, porque confia em Deus, porque pela palavra de Deus. Mas o texto diz aí, seja o seu sim, sim,
e o seu não, não. O problema é que as pessoas têm dificuldade de dizer não para as pessoas. Mas muitas vezes é melhor dizer um não do que dizer um sim e não cumprir. Ou dizer um sim em nome de Deus e não cumprir. Então é melhor dizer um não. Porque se você não pretende fazer, se você não quer fazer, não prometa em nome de Deus, ou porque você é um cristão, ou porque você conhece a Deus, ou porque você conhece a palavra, não prometa se você não vai cumprir. Então seja o seu sim, sim e o seu não, não. O contrário disso é tomar o nome de Deus em vão. Segundo, fala em a falsa profecia. O primeiro a gente viu é uma falsa promessa. Tomar o nome de Deus em uma falsa promessa. O segundo é tomar o nome de Deus em uma falsa profecia. Jeremias 14, 14. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei e nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Na época aí de Jeremias profetizava da parte de Deus. E ele dizia: assim diz o Senhor. Ou seja, Jeremias estava tomando o nome de Deus. E dizendo: virá a destruição. Virá o jugo. Virá do norte, da Babilônia. Alguém que irá levar cativo o povo. E essa era a palavra, essa era a profecia da parte de Jeremias. Jeremias estava falando em nome de Deus. E do outro lado havia outros profetas em meio ao povo que eram inimigos de Jeremias. E eles profetizavam o contrário de Jeremias. Eles diziam: olha, Deus me deu uma visão. Assim diz o Senhor, não terá essa guerra, não terá esse jugo, não será dessa forma. Então, era de um lado, Jeremias profetizava uma coisa, e do outro lado, os outros profetas profetizavam outras coisas. E Deus está dizendo o seguinte: esses profetas, eles estão profetizando em meu nome. O que eles estavam dizendo? Olha, Deus me deu uma visão. Deus me deu um sonho. Assim diz o Senhor. Assim fala Deus. E Deus fala: eles estão em meu nome dando sonhos, em meu nome falando visões, mas eu não dei nenhuma delas. Então, uma outra forma que as pessoas hoje utilizam o nome de Deus em vão é quando elas trazem falsas profecias. Devemos tomar muito cuidado com as profecias, porque tanto aquele que ouve e acredita na profecia, ele pode estar sendo enganado, quanto aquele que acredita e pensa que Deus está falando com ele, está falando em nome de Deus, e na verdade Deus não está, é dele aquela profecia, ele poderá ser julgado, porque está tomando o nome de Deus em vão. E fora isso, quem acredita e quem continua profetizando em nome de Deus, sem Deus falar, não precisa nem dizer que pode trazer uma enorme destruição para a comunidade, uma enorme destruição para o meio do povo. Uma vez, não é uma nem duas, eu ouço histórias de pessoas que vêm para a igreja onde eu pastoreio, dizendo que tiveram a vida destruída por profecias. Foram e profetizaram para um irmão que um outro irmão estava no pecado. Foram e profetizaram para o pastor que aquela irmã estava em pecado. E não era verdade. Falaram para um jovem: olha, se você tem que acertar a sua vida porque você vai morrer aos 13 anos. Ou seja, a pessoa passa tantos anos da vida com medo da morte. Por quê? Porque recebeu uma falsa profecia. Então a falsa profecia é tomar o nome de Deus em vão, é falar aquilo que Deus não ordenou a falar. E olha só, às vezes vem assim, tanto um profeta dizendo: assim diz o Senhor, é uma falsa profecia. Ele se levanta e fala: assim diz o Senhor, e diz palavras que não estão na Bíblia. E se não se confirma com a Bíblia, é uma falsa profecia, é um tipo de falsa profecia. Uma outra forma de falsa profecia
Imagine só um casal de jovens que querem fazer o que é errado. Querem se relacionar antes do casamento e fornicar. E aí chega para o pastor e fala assim: pastor, olha, eu e ele, nós oramos e Deus falou com a gente que era para a gente morar junto. E foi morar junto. Usa o nome de Deus para que, olha, se eu falar para o pastor que Deus falou comigo, então o pastor não vai ir contra o que Deus falou. Deus falou. Então, usa o nome de Deus, o que Deus falou, quando Deus não falou. Então, às vezes, pessoas, elas, quando não querem receber orientações, não querem receber aconselhamentos que vai desagradá-las, e elas então dizem: olha, Deus falou comigo que é para mim fazer assim. Então, a palavra última é de Deus, então eu vou fazer. E olha que o que Deus falou comigo na oração era justo o que eu gostaria que Ele falasse. Nunca o contrário. Então, esse é um tipo de situação de usar o nome de Deus em vão. Você ora e fala que Deus falou com você, falou para você fazer assim. E a forma que Deus falou com você contraria a palavra dele. Contraria o aconselhamento dos líderes que ele colocou sobre você, que são conforme a palavra dele. Essa é uma segunda forma. A terceira forma, o falso profeta, é aquele que chega e fala: olha, Deus falou comigo para falar com você. Deus não falou com a pessoa, mas falou com outro. Falou com um terceiro. E esses são os mais espertinhos. Uns chegam e falam assim: olha menina, Deus falou comigo que é para você casar comigo. Eu já ouvi isso. Meninos chegarem para moças da igreja e dizer: olha, Deus falou que é para você casar comigo. Aí a moça tem que responder: olha, Deus falou que você é um falso profeta. Mentira. Por quê? Porque está usando o nome de Deus em vão. Falsa profecia, falsa promessa. Então, falsa promessa, falsa profecia, e agora vamos ver a falsa pretensão. Mateus 7. Vamos abrir. Mateus 7, versículo 21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, pessoas que profetizavam em nome de Deus, expulsavam demônios em nome de Deus e faziam muitos milagres em nome de Deus. E Deus diz: eu nunca os conheci, vocês que somente praticaram o mal. Aí há uma falsa pretensão. As pessoas, ela tem uma falsa pretensão. Ela acredita, ela fala uma coisa, mas as obras dela diz outra coisa. Ela fala que ela crê em Deus, que é em nome de Deus que ela faz, que é em nome de Deus que ela expulsa demônio, que ela profetiza, mas na verdade nunca foi para Deus. Sabe o que significa profetizar em nome de Deus, expulsar demônio em nome de Deus, fazer milagres em nome de Deus? É profetizar para santificar, honrar e glorificar o nome de Deus. É expulsar demônios para honrar, santificar e glorificar o nome de Deus. É fazer milagres para exaltar, santificar e honrar o nome de Deus. Mas as pessoas que se referem nesse texto, que diziam Senhor, Senhor, elas profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres para a glória delas, para elas mesmas. Nunca foi para Deus. Então nunca foi em nome de Deus para pegar a imagem das pessoas, para as pessoas terem uma pretensão de espiritualidade e da religiosidade, mas nunca foi para Deus. Sempre foi para elas, sempre foi para a glória delas. E essas pessoas, elas dizem Senhor, Senhor. Então são pessoas que chamam ele de Senhor. São pessoas que expulsam demônios, curam, fazem milagres, profetizam.
Pensem só comigo, as pessoas hoje acreditam que há espiritualidade. Se você coloca uma igreja onde há milagres, manhã, tarde e noite, profecia, manhã, tarde e noite, e outro lado, uma igreja em que não há essas coisas, vão dizer, Deus está mais nessa igreja, porque aqui há dia e noite, milagres, manifestações de Deus. E Deus está dizendo, olha, vai ter muitos desses aqui que eu vou dizer, eu não conheço. Eu nunca conheci. Então não é significado de espiritualidade as profecias, porque há muitas que tomam o nome de Deus em vão. Então eles têm uma pretensão de espiritualidade, mas não são espirituais. Então há pessoas que se apropriam da imagem de Deus, da veracidade de quem Deus é, para prometer as coisas para outras pessoas e não cumprem. Há outros que se apropriam da imagem de Deus e da palavra de Deus para profetizar, falar em nome de Deus às outras pessoas e não estão representando Deus, não estão falando a palavra de Deus. Há outros que utilizam da imagem e do nome de Deus para passar uma pretensão de religiosos, uma pretensão de que tem vida no altar de Deus e na verdade não tem. Todos esses tipos de situações, quem promete em nome de Deus, quem profetiza em nome de Deus e não é, e quem tem uma falsa pretensão em nome de Deus, destrói a igreja, destrói relacionamentos, destrói a vida das pessoas. Leva as pessoas para o buraco, para o desânimo, para não acreditar mais em Deus. Por quê? Porque todas essas coisas eles fazem em nome de quem? De Deus. E as pessoas dizem, se isso é ser de Deus, se isso é falar em nome de Deus, eu não quero esse Deus. E assim traz destruição para onde a gente está. Colapso dos relacionamentos e da vida em comunidade. A nossa oração deve ser que não pratiquemos essas coisas, que não vivamos dessa forma, para que assim possamos ter uma vida em paz e honrada a Deus. Eu quero orar com vocês, pedir que essa palavra de hoje, que esse mandamento, ele venha afetar a nossa vida e que venhamos pensar muito bem quando falamos que Deus falou com a gente num sonho, ou quando vamos prometer alguma coisa para alguém, ou mesmo quando vamos dizer que temos vida com Deus, que em nome de Deus nós fazemos as coisas, para que nós não venhamos cair na mesma falha, nos mesmos erros que esses fariseus. Senhor, eu oro a Ti, Senhor, e te peço que a Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos ensina, venha nos ajudar, Senhor, a confiar e depender de Ti. Que essa palavra que nós ouvimos hoje, Senhor, que venha trazer ao nosso coração uma ideia, Senhor, de que nós devemos confiar no Senhor e não sair falando da boca para fora coisas que nós não temos certeza, Senhor. Seja, Senhor, promessas que fazemos em Teu nome. Seja, Senhor, profecias que falamos em Teu nome. Ou seja mesmo, Senhor, uma pretensão que temos de querer passar que somos espirituais e falamos em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver de uma forma humilde, confiando no Senhor, confiando na Tua palavra, Senhor, e não trazendo uma vida pretensiosa diante das pessoas. Que essa palavra, Senhor, que orienta ao terceiro mandamento, não tomarmos o Teu nome em vão, venha nos ajudar, Senhor, a viver para a Tua glória. Como diz a Tua palavra na oração do Pai Nosso, que venhamos a santificar o Teu nome em tudo que nós venhamos a fazer. Para a glória e honra do nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo.
Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido, como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Desanimado,
Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.